Bem-vindo ao canal Economics com mais uma aventura. Imagine um jogo onde cada decisão que você toma depende do que as outras pessoas também decidem. No mundo econômico, não estamos falando de um jogo comum, mas sim de um jogo de estratégias, onde as escolhas individuais afetam todos ao redor. Isso é a teoria dos jogos. Hoje, vamos explorar como a teoria dos jogos ajuda a entender decisões econômicas importantes, como o comportamento dos mercados financeiros, a manipulação de taxas de juros e a alocação de recursos entre agentes econômicos. A teoria dos jogos é uma ferramenta usada para estudar situações em que várias pessoas ou instituições tomam decisões que afetam umas às outras. Esses jogos podem ser competitivos, como uma partida de xadrez, ou cooperativos, como quando empresas formam alianças para alcançar um objetivo comum. Cada participante em um jogo de economia busca maximizar seu próprio benefício, mas o que acontece quando as decisões de todos afetam o resultado final? Como podemos prever o comportamento de mercados inteiros com base nas escolhas individuais? A teoria dos jogos nos ajuda a entender isso. Vamos ver alguns exemplos de como a teoria dos jogos se aplica no mundo real, especialmente em mercados financeiros e políticas econômicas. Nos mercados financeiros, cada investidor está constantemente tomando decisões, tentando prever como os outros vão agir. Isso cria um ambiente altamente competitivo. A teoria dos jogos pode explicar comportamentos como a bolha de ativos ou as quedas abruptas no mercado, onde todos tentam vender ao mesmo tempo, resultando em um colapso. Esse fenômeno é como um jogo de estratégia onde todos tentam se antecipar às ações dos outros, e o resultado é muitas vezes imprevisível, com altos riscos. Outro exemplo está nas políticas econômicas dos governos, como a manipulação das taxas de juros. O Banco Central de um país ajusta essas taxas para influenciar a economia. Mas, como em um jogo, essas decisões não acontecem no vácuo. Elas afetam a confiança dos investidores, o comportamento das empresas e, claro, o consumidor final. Por exemplo, se o Banco Central aumenta a taxa de juros, ele pode estar tentando conter a inflação. Mas, ao fazer isso, ele também pode desencorajar o investimento empresarial, já que os empréstimos se tornam mais caros. Portanto, essa decisão afeta não apenas a economia, mas também as decisões estratégicas de empresas e consumidores. Em uma economia, as empresas competem por recursos limitados, como terra, energia ou até mesmo talentos. Como elas decidem alocar esses recursos de forma eficiente? Aqui, a teoria dos jogos entra em ação para ajudar a entender como as empresas podem cooperar ou competir para maximizar seus lucros, enquanto tentam evitar um dilema do prisioneiro. Se duas empresas competem por um contrato valioso, mas ambas acabam oferecendo mais do que o necessário para vencê-lo, elas acabam gastando mais do que deveriam e obtendo margens de lucro menores. A teoria dos jogos ajuda a entender como esses jogos competitivos e colaborativos acontecem no mundo dos negócios. Na teoria dos jogos, as decisões dependem de como os outros jogadores vão agir. A chave está em antecipar o comportamento deles e escolher a melhor estratégia. Isso é o que chamamos de equilíbrio de Nash, um ponto onde nenhum jogador pode melhorar sua posição alterando apenas sua própria estratégia, dado o comportamento dos outros. Imagine dois prisioneiros enfrentando a escolha de delatar ou permanecer em silêncio. Se ambos permanecem em silêncio, ambos têm uma pena leve. Se um delata e o outro não, quem delata sai livre, enquanto o outro recebe uma pena pesada. O equilíbrio de Nash aqui seria ambos delatarem, mesmo sabendo que, se cooperassem, ambos estariam melhor. Em resumo, a teoria dos jogos oferece uma lente poderosa para entender decisões econômicas, desde investimentos no mercado até políticas governamentais e competições empresariais. Entender os jogos por trás dessas decisões pode nos ajudar a tomar escolhas mais inteligentes e a prever comportamentos econômicos complexos. Se você gostou de aprender sobre como a teoria dos jogos influencia nossas decisões econômicas,
Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E nos comentários, conte pra gente, como você acha que a teoria dos jogos pode ser usada para melhorar a economia de um país?